João 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Guarda isso. Pela manhã cedo, tornou para a igreja. E todo o povo vinha ter com ele. E ele ensinava. Escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E colocando-a no meio, disseram: Mestre, ela foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, que falas? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam perguntando, endireitou-se e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Meu Deus, meu Pai, Deus de infinita misericórdia, Deus do céu e Deus da terra, Deus do nosso coração, muito obrigado, porque o Senhor é o único digno de honra, de glória e de adoração. Muito obrigado, ó Pai, pela segunda, terceira, quarta chance. Muito obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, que se renova a cada dia. Muito obrigado, Deus, pelas inúmeras vezes que o Senhor nos poupou da vergonha. Que o Senhor continue sendo, ó Deus, o que o Senhor é. Que nós possamos, ó Pai, melhorar um pouco a cada dia. Eu te faço os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só quem pode bate palma. Não, você pode se sentar. Nós começamos semana passada os caminhos da recompensa. E o primeiro caminho apresentado foi a honra. A gente só reconhece, a gente só honra, porque a gente acredita que é especial. E é por isso que a Bíblia vai dizer, então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. E a gente discorreu sobre isso e hoje eu me propus a falar sobre obediência. E vários nomes começaram a gritar dentro de mim. Moisés foi o primeiro, porque, irmãos, você obedeceu uma voz que diz para você construir uma arca. E durante 100 anos de obediência você não vê resultado, é algo extraordinário. Para quem tem dificuldade de obedecer atravesse a rua, ou não ligue a televisão, você pegar alguém que renuncia 100 anos da sua vida, é algo para a gente parar e refletir. Mas aí Deus me levou para Sansão. E Sansão é o oposto de Noé. Porque a vergonha de Sansão, ela nasce da desobediência. Deus fala com ele, você vai ter um voto diferente, você vai ser nazireu, você não vai cortar cabelo, você não vai tomar vinho. Mas Sansão tem dificuldade em obedecer. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre Abraão. Irmão, Abraão não tem nenhuma habilidade excepcional.
Você não vê Abraão com um linguajar rebuscado, não tem ministério de milagres na vida dele. A única coisa que faz Abraão ser quem ele foi a sua obediência. A condição de dizer sempre sim a Deus, mesmo sem entender. E aí eu me lembrei de Jesus, porque Filipenses vai falar, sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez em forma de homem e foi obediente. Pronto, a mensagem estava pronta. Mas Deus me trouxe esse texto. E esse texto parece não ter nada a ver com obediência, até que Jesus diz assim, vá e não peques. Então, irmãos, deixa eu falar um pouquinho com você sobre esse texto. Quando a gente entra dentro desse texto, a Bíblia começa dizendo assim, e Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. Sabe o que a gente faz no monte? A gente ora. Sabe o que a gente faz no monte? A gente se santifica. Sabe o que a gente faz no monte? A gente pede a Deus, Deus, livra-me do mal. Quem vai para a noite, para o monte, está indo porque quer regeneração. Quem vai para o monte à noite, não quer confusão, quer paz. E Jesus então sobe para o monte e vai passar a noite inteira com o Pai. O texto dá a entender que a noite chega para a mulher também. E quando a noite chega para essa mulher ela vai para o adultério. Só que tem um problema. A noite vai embora e o dia chega. E é aqui que a gente precisa começar e estabelecer o que a gente sonha para a nossa vida, meu irmão. Porque tudo que você plantar à noite, você vai ter que colher de dia. Tudo que você faz no oculto, uma hora se revela. Às vezes a gente não entende as pessoas, a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa está crescendo tanto? A comunicação dela mudou, os relacionamentos dela mudaram, os acessos. É porque enquanto você está dormindo, essa pessoa está dedicando o presente para conquistar o futuro. Enquanto você está dormindo, essa pessoa está dizendo, a noite é importante, mas mais importante do que a noite é o dia que virá. Então ela, o que ela faz? Ela se joga para aquilo que ela quer que seja o seu amanhã. Mas do mesmo jeito que tem gente que aplica, meu irmão, a noite para ter vitória de dia, tem gente que aplica a noite achando que nunca vai chegar o dia. E é aqui que é o erro da gente. Porque a Bíblia vai dizer assim, o choro, ele dura uma noite. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a melhor coisa que tem é chorar nos pés de Deus à noite, para poder rir de dia. Irmãos, quantas vezes, e aí eu estou falando como ser humano que nós somos, a noite é um convite à extravagância. A noite é um convite aos excessos. A noite é um convite ao que ninguém vê. E é aqui que a gente se perde, porque sempre alguém vai estar te vendo. Você pode achar que ninguém está te vendo, mas sempre alguém vai estar te vendo. E o que acontece? O que cada um plantou à noite, eles vão receber quando chega o dia. O que Jesus plantou de noite? Oração. Como que ele está de dia? Em paz. O que essa mulher plantou à noite? Adultério. Como que ela está de dia? Desesperada. E ela está desesperada porque ela sabe que a lei de Moisés, ela não dá prerrogativa. Quem peca no adultério merece a morte. E aí o que eles fazem? Eles pegam essa mulher, pegam em adultério, e Jesus está na igreja. Jesus está no templo. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus.
Porque Jesus desceu da igreja, que é o monte, e continuou na igreja. Porque quem é de Deus ama as coisas de Deus, meu irmão. É simples assim. Não tem vida dupla. De noite eu estou no lugar, de dia eu estou em outro lugar. De noite Jesus está no monte, mas de dia ele está na igreja. E aí esses homens pegam essa mulher, pegam em adultério, e levam essa mulher até Jesus para quê? Para condenar essa mulher. Só que tem um problema. Eles levaram essa mulher para a igreja. É por isso que eu amo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque se eu pegar o seu celular aqui, se eu fizer uma CPI na sua vida, se eu for no seu emprego, se eu conversar com seus melhores amigos, se eu fizer uma busca acirrada do seu passado, eu sei que eu vou achar pecado e eu vou ter como te acusar. Mas Jesus também sabe disso. E Jesus sabe tanto disso, meu irmão, que ele criou um lugar chamado igreja. E igreja não é um lugar onde a gente entra para ser acusado. Igreja é um lugar onde a gente entra para ser salvo. Quem entra por aquele lugar já reconheceu os seus pecados. Quem entra por aquele lugar já sabe que a vida não é como deveria ser. Quem entra por aquele lugar já entendeu a necessidade de Deus. E quando você entra diante de Deus, sabendo quem você é, Deus revela quem Ele será na sua vida, meu irmão. E a misericórdia de Deus dura para sempre. Se tem alguém aqui que está entendendo o Evangelho de Jesus, para dar glória a Deus e aleluia! Olha que coisa interessante. Quando eles chegam naquele lugar, na igreja, chegam muitos religiosos. E sabe qual que é o problema de religioso? Irmão, presta atenção. O religioso, o problema dele não é com você. O problema dele é com ele. Para o religioso, a igreja tinha que ser tão pesada para você quanto é para ele. Porque para o religioso, servir a Deus não é prazeroso, servir a Deus é obrigação. Escuta isso. Teve uma mulher que me procurou e falou comigo assim: pastor, o senhor viu os adolescentes da igreja? Eu falei: o quê, irmã? Ela falou: estão vindo no culto com uns cabelos azul, rosa. Eu falei: não vi, irmã, e a conversa morreu aí. Mas quando eu cheguei em casa, eu parei para pensar, e essa mulher deve ter mais de 55 anos. E o cabelo dela é louro. Presta atenção, pintar de louro pode, mas de azul não pode? Pintar de louro pode, mas pintar de roxo não pode. Pintar de preto pode, mas pintar de bege não pode. Isso é religiosidade, meu irmão. Você conhece gente dentro da igreja que fala: pastor, eu sou contra a tatuagem. É, mas você faz micropigmentação na sobrancelha, né? Então você está olhando a trave que está no teu irmão e está esquecendo que na tua também está. Ao invés de você olhar a tatuagem que às vezes está nas costas do irmão, olha que está na tua cara. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, sai da religiosidade. Sabe por quê, meu irmão? O religioso, Deus consegue acessar a consciência dele, mas nunca o comportamento dele. Toda vez que você encontrar um religioso, se você conversar com ele, ele vai falar: você está certo. Aí você fala com ele: então muda. Ele fala: não. Você quer ver como que isso é sério? A Bíblia não fala que eles jogaram as pedras no chão. Quando eles perceberam que eles não poderiam apedrejar aquelas mulheres, eles saíram com aquelas pedras para apedrejar outra pessoa. Porque o religioso, meu irmão, sempre vai atrás de alguém para
apedrejar. Mas o evangelho, meu irmão, não me ensina a segurar a pedra. Sabe por quê? Porque Jesus já é a pedra. Quem tem que julgar é Ele, quem tem que condenar é Ele, quem tem que salvar é Ele. Se tem alguém que pode abrir a boca para falar alguma coisa, é Ele, meu irmão. Não se coloque como juiz para quem tem um advogado justo e fiel, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou profetizando isso na tua vida, meu irmão. Uma igreja de Jesus Cristo não é uma igreja que condena. Fala comigo assim: a igreja de Jesus não condena. A igreja de Jesus acena. Eu não faria assim. Eu não penso assim. Eu não vejo assim. Mas se você está feliz assim, sabe por quê, meu irmão? O religioso, ele acha que ele convence. Mas eu há muito tempo descobri que eu não convenço ninguém. Você não convence ninguém. Se você convencesse alguém, a sua família toda já estava salva. Mas o Espírito Santo, Ele convence de toda a verdade, Ele convence de toda a justiça, Ele convence de todo o juízo. Então o que a gente está percebendo nesse texto? Essa mulher pega em adultério, ela tem um problema que não dá para resolver. Ela fez um homem quebrar aliança com Deus. Porque a Bíblia diz, então, unir-se-á o homem e a sua mulher e serão uma só carne. Ela entrou num relacionamento. Se esse homem se apaixona, ele rompe com a família. Se esse homem se apaixona, ele rompe com os filhos. Então o que a gente faz com uma pessoa que quer matar uma família? A gente mata ela. É isso que a lei está dizendo. Quando você encontra alguém que está pronto para matar uma família, você precisa aprender a matar essa pessoa. Aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, tem que matar. Aí Jesus fala: tem que morrer. Eu vou repetir isso. Eles falam: Jesus, tem que matar, né? Aí Jesus fala: não, alguém vai ter que morrer. E Jesus bate no peito e fala: eu vou ser aquele que por causa da sua vida, por causa dos seus pecados, por causa das tuas transgressões, meu irmão, o que a gente faz é digno de morte. O que a gente faz, meu irmão, a gente envergonha o evangelho, a gente atrapalha, a gente usurpa, a gente mente, a gente rouba. Aí vem o diabo e fala: merece a morte. Aí Jesus diz: então eu vou morrer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas machucaduras nós seremos sarados. Levanta essa mão direita, meu irmão, porque eu estou colocando aqui uma pedra em toda a condenação contra a tua vida. Jesus é o advogado que comprou a nossa causa. Ele sabe quem a gente é, Ele conhece a nossa natureza, e justamente porque Ele sabe que a gente não ia dar conta, a Bíblia diz: e Ele desceu do céu, se fez homem, foi obediente até morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele, não eu, Ele é Senhor. Agora, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender é a oportunidade que nos é dada. Irmão, era muito mais fácil Jesus falar: mata, do que Jesus falar: Deus vai transformar. É muito mais fácil a gente dizer mata do que a gente falar: o evangelho pode transformar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não esquece que você é ex não, tá? Ó, aqui tem ex-viciado, aqui tem ex-alcoólatra, aqui tem ex-drogado, aqui tem ex-adúltero, aqui tem ex-mentiroso, aqui tem ex-safado,
Aqui tem ex-vagabundo, aqui tem ex-agressivo, aqui tem ex-depressivo, aqui tem ex-ansioso. Pastor, o que mudou? O que mudou é que quando Jesus olhou para a minha vida e me deu uma segunda chance, Ele não disse para mim, continue vivo. Ele disse para mim, agora não viverá mais você, mas eu viverei em você. Ei, meu irmão, Jesus está liberando uma palavra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo é para a glória dele. Você está entendendo por que quando a gente vem para a igreja e Jesus nos dá uma nova chance, a gente não precisa errar, a gente não precisa cair, a gente não precisa se sujeitar? Por quê? Porque quando Jesus coloca a gente de pé, Ele não coloca a gente para ser quem a gente é, Ele coloca a gente para ser quem Ele é. O diabo sabe que se o Pablo levanta Pablo, ele continua sendo Pablo, e os erros do Pablo sempre serão os erros do Pablo. Mas quando o evangelho entra na minha vida, agora não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver com você, não tem mais a ver com a sua família, não tem mais a ver com o lugar que você mora, não tem mais a ver com as redes sociais, meu irmão. Tudo se fez novo. Eu vou repetir isso pelo menos umas 3 vezes. Tudo se fez novo. Eu vou repetir isso mais uma vez para você dar uma glória a Deus. Tudo se fez novo. Então, por que Jesus deixa a gente viva? Por que Jesus dá uma segunda oportunidade para a gente? Eu vou pegar a história do gadareno, para você entender. Porque quando Jesus, ele chega em Gadara, vem um endemoniado, Jesus liberta aquele demônio. Os demônios vão para os porcos pulam no precipício, se atiram no mar. Aí vem os homens e falam o que aconteceu. Alguém denuncia que Jesus mandou os demônios para os porcos. Aí eles olham aquele homem que antes era agressivo, agitado, e aquele homem está vestido, aquele homem está sensato, aquele homem está comportado. E aí eles olham para Jesus e falam, nós não queremos você aqui. E eles mandam Jesus embora. Quando Jesus está indo embora, aquele gadareno vai atrás de Jesus e fala, deixa eu ir contigo. Aí Jesus fala, não vá comigo, fica. E mostra para eles como Deus teve misericórdia de ti. Irmão, expulsaram Jesus, mas Jesus continuou naquele lugar. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus. Expulsaram Jesus, mas Jesus continuou naquele lugar, porque todas as vezes que eles viam aquele homem que era agressivo, todas as vezes que eles viam aquele homem que era um homem truculento, aquele homem que era atormentado, eles diziam, o que aconteceu com esse homem, que ele era de um jeito e hoje ele é de outro? E alguém dizia, foi um tal de Jesus de Nazaré, foi o filho de Maria que passou aqui, foi o filho de José que deu uma volta por Gadara, e agora aquele homem que era endemoniado é um homem que tem família, é um homem que foi salvo, é um homem que tem filhos, é um homem que vai para a igreja, é um homem que respeita a sociedade. Aí você vai entender uma coisa. Você fala assim, pastor, eu não sei porquê, eu não faço nada no meu trabalho, eu não amolo ninguém, eu cumpro a minha função, mas eu sou perseguido demais naquele lugar. Eu vou te falar por quê, meu irmão. Porque o certo denuncia o errado. Você está falando, eu não faço nada. É justamente porque você não faz nada, porque tem um monte de gente naquele lugar comprometida com o erro, comprometida com o engano, comprometida com a mentira, e justamente porque você não se comprometeu com a noite errada, é que você está aparecendo de dia. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender uma coisa, e aqui eu quero que você preste bem atenção, porque toda pessoa que é um ex, aceitou Jesus no seu coração, ele vai passar por um processo chamado processo de credibilidade. O que é o processo de credibilidade? É que quando o evangelho entra na nossa vida, as pessoas não vão dizer imediatamente, nossa, que homem de Deus, nossa, que mulher de Deus. Eles vão começar a acompanhar a nossa vida. E eles vão dizer assim, 2 meses, 3 meses está fora da igreja.
Sei como que é. Daqui a pouquinho volta para a velha vida, daqui a pouquinho começa com as mesmas histórias. É só a tentação bater na porta, ele volta. Ih, ó, eu conheço isso aí, isso é fogo de palha. Como diz a frase, pau que nasce torto. Me ajuda a pregar. Pau que nasce torto. Daqui a pouco ele volta. Conheço a família, conheço ele. Ele é inconstante. Só que do céu Deus está olhando. E o Espírito Santo está colocando uma palavra dentro do seu ouvido. Vá. Não peques. Vamos lá, me ajuda a pregar. Enquanto está todo mundo falando que você, meu irmão, não vai dar certo, que é questão de tempo para você cair, o Evangelho continua gritando a mesma mensagem no teu coração. Qual que é a mensagem? Vá. Mais uma vez, vai, me ajuda a pregar. Mais uma vez. Guarda uma coisa no seu coração. Quando aqueles homens, eles foram diante de Jesus, eles estavam falando, mas Jesus estava escrevendo. Deixa as pessoas falarem. Não, cutuca pelo menos 3 pessoas crentes do seu lado e fala assim, deixa as pessoas falarem. Meu irmão, olha para mim aqui, ó, em nome de Jesus. Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas falarem. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão falando, Jesus está escrevendo uma nova história sobre a minha vida. Jesus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. E aí o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que depois do tempo da credibilidade, vai vir o tempo da constância. Esse tempo é importantíssimo para a gente, por quê? Porque depois que as pessoas começarem a olhar para a nossa vida e ver que de verdade a gente mudou, elas vão começar a querer se identificar com a gente. Elas já vão começar a falar assim, mudou mesmo, hein? Nunca mais vi ele naquele lugar. Nunca mais vi ele bebendo, nunca mais vi ele prostituindo, nunca mais vi ele agindo daquele jeito. E aí sabe o que começa a acontecer? Essas pessoas de maneira sorrateira, elas vão começar a se aproximar da gente. Aqui eu não sou crente não, mas se você tiver oportunidade, ora por mim lá na sua igreja. Fiquei sabendo que você está na igreja, né? Tem jeito de você colocar meu nome na oração? Eu estou passando por umas provas lá em casa. Irmão, contra a igreja, contra a igreja, contra a igreja, as portas do inferno. Então, quanto mais eu avanço em direção a Jesus, mais o inferno recua. É o que a gente precisa entender. O que a gente precisa entender é que o que transforma a vida das pessoas que estão perto de nós é elas perceberem o antes e o... Sabe por que tem muita gente hoje que não quer vir para a igreja, meu irmão? Tem muita gente hoje que não quer vir para a igreja por causa do mau testemunho de muitos cristãos que estão aqui dentro. É gente que veste a bandeira do evangelho pela metade. É gente que faz coisa para escandalizar mesmo. Fala, esse povo tem cabeça fraca, então eu não vou me sujeitar não. E aí você vai para as redes sociais e faz tudo para escandalizar. E Paulo disse, quando você estiver com alguém fraco, se faça de fraco. Então eu estou olhando aqui hoje para você, e estou dizendo para você, presta atenção. O segredo de vencer com Jesus é a obediência. E às vezes, você vai ter que entender uma coisa, o quê? No reino de Deus, a obediência é mais importante que a compreensão perfeita. Porque tem coisas que a gente leva tempo para entender. Você quer ver, imagina uma guerra. Uma guerra, o general está andando e atrás dele tem 2 soldados. De repente ele fala assim, todo mundo ao chão. Aí o primeiro faz, pum, no chão. O segundo fala assim, quer? Pá, morreu. Porque o segundo quis entender.
O primeiro entendeu que mais importante do que entender, ele precisava ouvir. Ah, pastor, mas eu não concordo não, porque minha prima é adúltera, por que eu não preciso ser? Tem gente que faz isso. Não, pastor, eu não concordo não, fulano de tal não é dizimista, por que eu tenho que ser? Meu irmão, com quem que você está se comparando? Se compara com quem é vencedor, se compara com quem é cheio do Espírito Santo, se compara com quem quer ter vida com Deus, se compara com quem vive o Evangelho de maneira integral. Tem muito mercenário da fé, mas ainda tem muita gente que sobe de noite no monte para poder dar resposta para as nossas vidas de dia. São essas pessoas que você tem que ter na tua vida. São pessoas que pagam um preço para que o Evangelho não seja corrompido. São pessoas que pagam um preço para que você olhe para a igreja e diga, vale a pena ser dela. E sabe o que a Bíblia vai dizer, meu irmão? Que viria muitos escândalos. E todo dia a gente vê um escândalo. Mas não precisa ser com você. O escândalo fica para o outro. Mas a honra a Deus fica com você. Eu vou repetir isso, o escândalo deixa para os outros, mas a honra a Deus fica com você, a obediência fica com você, o amor ao Evangelho fica com você, a alegria de estar na casa de Deus fica com você, enquanto tem muita gente dizendo, eu sou desigrejado, que você tenha coragem de levantar as duas mãos e dizer, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, e você vem para essa casa adorar Jesus, enquanto muita gente está dizendo, eu não estou nem aí, se minha mulher quiser separar, separa, se meu marido quiser ir embora, vai embora, que você levante as suas mãos para o céu e diga, a minha casa, serviremos ao Senhor, e você seja uma família que seja a expressão de Jesus Cristo nessa terra. Se tem alguém aqui entendendo, diga aleluia. Então repete comigo assim, não é como eu sou, é sobre como eu quero ser. O Evangelho não é sobre como eu sou. O ministério de louvor pode subir. O Evangelho nunca foi sobre quem eu sou. Mas o Evangelho é sobre quem eu quero ser. A partir do encontro com Jesus. Posso terminar te ensinando uma coisa que pode ser que você não saiba. Esse gadareno que ficou, está lá em Marcos 3, se eu não estou enganado. Mas quando chega Marcos 5, Jesus volta a Decápolis. E tem uma multidão esperando Jesus. Quem que você acha que falou de Jesus para essa multidão? O endemoniado. O ex-endemoniado. O violento. Não. O ex-violento. O que se cortava. Não. O ex que se cortava. Porque depois que Jesus entrou na vida dele, tudo se fez novo. Irmão, que um dia eu possa ir na sua casa e sua casa está toda sentada em volta de uma mesa, dizendo assim, o Evangelho começou por ele, mas já nos alcançou. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, meu irmão, não é que você se torne um frequentador de igreja, mas que você se transforme em um discípulo. O frequentador quer vir, mas o discípulo quer ir. A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Tem alguém que pode levantar a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar Jesus. Mesmo sendo assim, Ei, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,